Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Hoje vamos meditar em Lucas capítulo 17 e versículo 11, que nos diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que foram curados, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E eles lhe disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui nós vemos essa passagem bíblica, ao qual eram 10 leprosos, que estavam de caminho para Jerusalém. Jesus estava passando. E pelo meio de Samaria e da Galileia. Aqui nós vamos ver que era uma aldeia. No versículo 12 vai dizer: E saíram-lhe ao encontro de 10 leprosos. Por que que os leprosos não se aproximaram de Jesus? Aqui no 13 vai dizer que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Nós vamos ver que lepra, ela contaminava, ela era transmissível. E nós vamos ver que por esse fato, todos aqueles que eram leprosos, eles eram tirados da cidade e ficavam retirados da cidade. E nós vamos ver que aqui Jesus passando, eles gritaram de longe, dizendo: Mestre, compadece-te de nós. Aqui eles estavam dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus, ele vai, no 14 vai dizer: disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo, eles foram purificados. Nós vamos ver aqui esses 10 leprosos. Eles levantaram a voz a Jesus: Mestre, tem misericórdia de nós. Eles invocaram o nome de Jesus. E nós vamos ver que eles obtiveram resultados, resposta imediata para aquela oração deles. Nós vamos ver no versículo 3, o Senhor ouviu o clamor deles, o Senhor ouviu, e o Senhor falou para eles: vai mostrar ao sacerdote. E nós sabemos que quando a pessoa ela tinha lepra, quem dava o diagnóstico da lepra era o sacerdote. Então somente o sacerdote podia ver ali e dizer: não, esse está curado. Realmente ele está curado. E nós vamos ver que eles vão e no caminho ele percebe, lá no 14, no 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele viu, ele percebeu no caminho que ele estava curado e ele pensou: eu vou voltar a agradecer. Nós, seres humanos, nós temos a tendência de nos esquecer das pessoas ao qual foram e são e ainda esquecerão instrumentos de bênção nas nossas vidas. Será que por todas as pessoas que passou pela tua vida e te fez o bem, aquelas que estão hoje ainda fazendo o bem para você e aquelas que virão, você já agradeceu a Deus? Você já mandou uma mensagem para ela dizendo: obrigada porque você foi um instrumento de bênção na minha vida. Obrigado porque você foi
um canal de bênção de Deus na minha vida. Somente dos 10, um voltou a ser grato. Somente um voltou a agradecer. Somente um voltou a agradecer. Quantos que você pode fazer, refazer o teu melhor para ela? Mas no momento em que você falhar, ela vai esquecer todo o bem que você fez e vai virar as costas e fingir que você nunca a ajudou, que você nunca a conheceu. E eu não venho aqui falar de fazer, você não vai fazer nada para os outros esperando em troca. Mas aquele que tem um coração agradecido, ele é abençoado também por ele ser grato. Lembro-me alguns dias ao qual o Espírito Santo tocou no meu coração para mim mandar mensagens para pessoas que foram um instrumento de Deus na minha vida, sendo grata. Quando você fica murmurando, reclamando das pessoas, isso traz para você consequências espirituais. Quanto mais você murmura, mais tempo você fica na situação ao qual você está murmurando. E nós vamos ver que Jesus ele vai dizer para aquele leproso, que não mais leproso, agora um homem curado, Jesus vai dizer, ele chega e ele se prostra para Jesus, em ato de adoração e rendição. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Nós vamos ver que os judeus, eles não tinham uma comunhão com os samaritanos. E nós vamos ver que Jesus ele vai dizer, então lhes perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? No 19, e disse-lhe, levanta e vai, a tua fé te salvou. Então, nós vamos ver que nem todos têm um sentimento de gratidão dentro deles. Muitos ainda vão ficar reclamando, porque devia ter feito mais, porque isso. Mas aquele que tem o coração grato, ele recebe bênçãos pela gratidão. Então nós vamos ver que Jesus ele vai dizer, este é um samaritano, mas ele reconheceu que ele estava separado de Cristo e daquela comunidade de Israel. Então, um estranho em concerto da promessa, em concerto da gratidão. Hoje o convite nesse dia é, seja grato. Seja grato. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, te damos louvores, te agradecemos por este dia, pelas bênçãos que recebemos, pelas bênçãos vindouras, pelas bênçãos ao qual já desfrutamos e que muitas das vezes esquecemos até de te agradecer. Pai, aqueles que encontram a tua presença em meio à tempestade e entram na bonança porque a tua graça e a tua misericórdia os alcança e esquecem de voltar a te agradecer. Senhor, perdoa-os. Coloca um coração agradecido, um coração grato no coração dos teus filhos. Remove o coração de pedra e em lugar do coração de pedra possa ser acrescentado, colocado um coração de carne com sentimentos. Que a ingratidão possa bater em retirada das nossas vidas e que a gratidão possa fazer parte do nosso dia a dia. Obrigado, Jesus, por tudo. Abençoa cada ouvinte da tua palavra, aqueles que têm compartilhado a tua palavra, aqueles que têm sido instrumento abençoador na vida de outras pessoas compartilhando. Senhor, concede-nos um coração grato, agradecido, que eu te peço, Jesus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe, compartilhe, curta, comente, ative o sininho das notificações e que Deus te abençoe em nome de Jesus.